Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui para mais uma aula. Mais uma quarta mais doce hoje. Pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos. Boa noite. Como que vocês estão? Tá dando para ouvir direitinho? Tá dando para escutar? E a imagem? Chayane chegou aí, Eliene, boa noite. A barriguinha, né? Tá aparecendo. A Lana chegou aí, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje na nossa aula a gente vai fazer um bolo de pote de leite em pó com chocolate. Vou mostrar pra vocês aí as técnicas de montagem, tá? Recheio, massa. Tá linda. Tá bem grande, viu? Que um dia a menina chega. Vai demorar um pouquinho. É pra maio. Assim, demorar não vai não, né? Que passa rapidinho. Mas não vai ser esse mês. Samia chegou aí também, minha aluna. Seja bem-vinda. Pra nossa live de hoje. Nos bolos de pote de hoje eu vou usar o copo bolha, ó. Vou mostrar pra vocês, daqueles de fazer copo da felicidade. Porque dá pra fazer um acabamento melhor com ele, né? A cobertura aqui em cima depois fica bem legal, bem diferente. Mas eu vou falar também, quem não tiver esse copo bolha, né? Pode fazer no potinho normal também, daqueles potes de bolo de pote mesmo, não tem problema não. E aí, o pessoal que tá chegando, me fala de onde vocês são. O pessoal tá chegando aí pra nossa aula de hoje. Quem tá chegando aí vai me falando. Da onde vocês estão da onde vocês estão me assistindo? Tem gente aí que talvez não me conhece ainda, não sabe. Eu sou daqui de Vargem Alta, tá? É do Espírito Santo, é interior do Espírito Santo. É região serrana. Falar pra ficar chique, né? É região serrana do Espírito Santo. Nas montanhas geladas. A Lana é do Rio, ó, uma carioca. Quem tá entrando aí, olha, sejam bem-vindos, tá? A gente vai fazer hoje um bolo de pote. Eu vou mostrar pra vocês aí todas as técnicas, tudo que a gente tem que observar, né, pra fazer um bom bolo de pote. E a gente sabe que bolo de pote é a porta de entrada para os nossos clientes. Porque às vezes, né, o cliente não quer comprar um bolo grande, ainda não conhece o nosso trabalho, e aí com o bolo de pote ele tem a oportunidade de experimentar. Ele compra um produto com valor mais acessível e consegue experimentar e conhecer o nosso produto. Canindé de São Francisco, no Sergipe. Olha, Maria! Bem longe, hein? Nossa vida! Boa noite, a Márcia chegou aí também. Então, como eu estava dizendo, né, o bolo de pote, ele é a porta de entrada aí para os nossos clientes, né, pra gente começar a trabalhar com outros produtos também, porque o bolo de pote, como ele vai no pote, ele não desmonta. A gente não tem nenhum perigo do bolo quebrar, não tem nenhum perigo de desmontar aí o bolo que a gente for fazer. Então, o bolo de pote é um bom começo, principalmente para quem ainda não tem experiência, para quem não ainda se sente confiante em fazer um bolo de festa, né, montado. Então, o bolo de pote é uma ótima porta de entrada e é um ótimo produto de fácil venda também. Porque você pode fazer com os ingredientes que você tem em casa mesmo, com os utensílios que você tem em casa. A única coisa que você precisa comprar é o potinho, né? Potinho de bolo de pote, geralmente a gente não tem em casa. Então, você compra os potinhos e aí faz as receitas e depois é só postar e vender tudo. Então, boa noite quem tá chegando aí, olha. Para esse bolo de pote, a gente vai usar massa de chocolate, o recheio de leite em pó e a cobertura. Eu vou mostrar para vocês um chantilly de chocolate, para poder combinar também com o nosso bolo de pote aí.
Então, como eu disse, eu tô aqui com uns copinhos de copo bolha. Josenilde, São Luís, no Maranhão, olha! Na capital, que chique! Então, eu tenho aqui os meus potinhos, ó. E aí, a gente vai montar o nosso bolo de pote nesses potinhos aqui. Como eu disse, eles são de copo bolha, que tem aquela tampinha que fica pra cima, assim, pra gente poder fazer um acabamento bem bonito. A massa que a gente vai usar é a massa de chocolate, olha. Eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Olha, ela é bem fofinha. Dá até vontade de comer pura essa massa de chocolate aqui. Essa massa, ela tá disponível no meu YouTube, tá? Tem o vídeo lá que eu ensino passo a passo de como fazer. Mas, quem quiser anotar aí os ingredientes pra já ir se preparando, pra já ir pensando na receita e pra fazer amanhã já. Olha, a massa de chocolate a gente vai usar, são 4 ovos, 1,5 copo de açúcar. A gente também vai colocar 1 copo de óleo. E aí, esses 3 ingredientes a gente vai colocar para bater na batedeira. Depois que tiver bem misturadinho, a gente vai adicionar os ingredientes secos, que são o trigo, 1,5 copo também, e o cacau em pó. E aí, o cacau em pó eu usei o 50%, chocolate em pó 50% cacau, 1 copo. A gente mistura esses ingredientes com a primeira mistura, né, que foi o ovo, o açúcar e o óleo. E aí a gente bate tudo e para finalizar a gente vai adicionar 1 copo, não muito cheio, tá? O copo não é cheio, de água quente, quase fervendo. Bem quente mesmo essa água desse bolo. E aí essa água quente vai garantir pra gente um bolo de chocolate fofinho assim, ó. Bem fofinho mesmo. E 1 colher de fermento em pó também, que todo bolo precisa de fermento em pó, né? Não tem pra onde correr. Então, esse bolo de chocolate fofinho, a gente vai usar esses ingredientes aí que eu terminei de falar agora. E o passo a passo tá no meu canal do YouTube. Tem o vídeo lá explicando certinho como faz essa massa. Depois, no final da aula, eu vou deixar o link também, tá? O link desse vídeo para vocês assistirem. Então, a massa que eu tô usando aqui é desse bolo de chocolate fofinho, olha. E aí, esse bolo a gente não vai poder usar para bolos de festa. É mais para bolo gelado, bolo no pote, tá? Porque como ele é muito fofinho, ele não tem estrutura para aguentar um recheio pesado, não tem estrutura para aguentar aí uma decoração. Então, como esse bolo ele é muito fofinho, a gente vai usar mais para bolo de pote, para bolo gelado, para torta, essas coisas assim, tá? A gente pode umedecer essa massa, tá? Mas ela já é bem fofinha. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir colocando aí que eu vou respondendo, tá, gente? Tô sem meu ajudante hoje, tô aqui sozinha, tô com a câmera frontal, aí dá pra eu ver os comentários. Mas também se ficar alguma coisa sem responder, é só vocês mandarem de novo que eu vejo depois. Então, a massa é essa, tá? Massa de chocolate, que tem o vídeo no meu canal do YouTube e eu falei os ingredientes aqui pra vocês. Mas se quiser que eu repita os ingredientes também é só falar, tá bom? E como eu disse, né, essa massa de chocolate, a gente vai usar para bolo de pote, para bolo gelado, ela é a base de óleo. Então, a gente pode usar para bolo gelado, pode colocar na geladeira que ela não vai endurecer, tá? Se fosse um bolo amanteigado, a gente sabe que a massa amanteigada na geladeira, ela endurece. E aí, então, massa amanteigada para bolo de pote eu não indico. Por isso que eu fiz aqui essa massa de chocolate à base de óleo pra gente usar hoje. E o recheio que a gente vai usar, como eu disse, é um recheio de leite em pó. E aí, eu já cozinhei aqui o creme. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. A gente coloca esse saquinho em cima aqui pra não dar aquela nata, tá? Pra cera branca é só não colocar o cacau? Não, essa receita, se você tirar o cacau, ela não vai dar certo, não.
porque ela é com água quente e a quantidade de cacau que vai, ela ajuda a dar estrutura pro bolo. Aí, pra fazer um bolo de pote com a massa branca, tem que usar outra massa. Então, aqui eu tô com um creme. Esse creme a gente vai usar pro recheio. E eu cozinhei esse creme, ele neutro, sem sabor. Então, agora eu vou misturar o leite em pó nele. Pra poder dar aí o sabor do nosso bolo de pote. E eu vou mostrar pra vocês que, olha, esse recheio, ele não é tão firme igual o recheio de bolo de corte, não, bolo confeitado, ó. Tá vendo que ele é mais molinho? Como é um bolo de pote, que não precisa de estrutura, então a gente pode deixar o recheio mais molinho. Se fosse um bolo de confeitado, né, um bolo que a gente vai estruturar, a gente precisa de um recheio mais firme. Mas esse, como é bolo de pote, então a gente pode ter um recheio mais molinho, mais cremoso. Fica até melhor do que um recheio duro, né, no nosso potinho. Se você for querer usar o recheio de brigadeiro também, você deixa um ponto a menos, deixa um ponto mais molinho. Pra não ficar um recheio lá muito duro dentro do potinho. Principalmente se a pessoa for colocar na geladeira, né, dentro da geladeira o recheio endurece mais ainda. Então, se for usar recheio de brigadeiro, toma cuidado, tá? Não bota o brigadeiro duro no recheio do bolo de pote, não. Porque tem gente que gosta de comer geladinho, né? E aí coloca na geladeira, vai endurecer. Então, o pessoal que tá chegando aí, olha, a gente tá partindo agora pro recheio do nosso bolo de pote. E aí, esse recheio eu tô usando um creme neutro, é um creme sem sabor. Assim, tem gosto, né? É docinho, é gostoso, mas não tem nenhuma saborização ainda. Porque a saborização a gente faz depois que esse creme esfria. Então, para fazer esse creme, essa base neutra, a gente usa uma caixinha de leite condensado. Essa receita vocês têm que anotar, tá? Porque não tem vídeo explicando, não. Então, vocês anotem aí a receita do recheio, tá? Depois eu vou deixar na descrição também, na legenda da aula, vou deixar aí os ingredientes do recheio, tá? Os ingredientes da massa estão no YouTube, eu vou deixar o link depois. E os ingredientes do recheio, vocês anotem aí, ó. Um leite condensado, uma caixinha de leite condensado, uma colher de trigo. Colher pode ser bem cheia. A gente vai misturar para dissolver esse trigo no leite condensado. A gente tem que misturar bem aí para poder dissolver e depois a gente vai acrescentar 300 ml de água ou leite e uma caixinha de creme de leite. A gente tem que dissolver o trigo antes de acrescentar esses outros ingredientes líquidos aí, tá? A gente dissolve o trigo no leite condensado. Depois você acrescenta a água e o creme de leite. Se você colocar água antes, o seu trigo vai empelotar, vai ficar difícil de misturar. Então, ó, pega a dica aí, dissolve primeiro o trigo no leite condensado e depois coloca os outros ingredientes líquidos, né, a água, o leite e o creme de leite. Se precisar repetir aí os ingredientes, vocês me falem, tá? A Jaque perguntando se pode substituir o trigo por maisena. Pode substituir, mas você não vai poder congelar esse recheio depois. Se acontecer de sobrar, né? Ou se acontecer de você querer congelar o potinho pronto também, não pode. Porque a maisena, quando a gente congela, ela vai separar do nosso recheio, vai formar os cristalzinhos de água, ela vai separar do recheio mesmo, não vai ficar um recheio tão lisinho mais. Então, se você for precisar congelar esse recheio, eu não indico usar a maisena, tá? Melhor com o trigo mesmo. E aí, esse recheio a gente vai levar tudo pro fogo, todos esses ingredientes que eu falei, a gente vai levar pro fogo e vai cozinhar. Não pode parar de mexer, tá? Eu gosto de usar esse tipo de espátula aqui, olha, de silicone, que a gente consegue misturar em todos os cantinhos da panela, a gente consegue mexer bem e não vai queimar.
Se a gente usar uma colher aí que não pega em todos os cantinhos da panela, é perigoso queimar e como é um recheio branco, vai ficar aparecendo. Então, não para de mexer o seu recheio aí, tá? Lauriana chegou aí também, boa noite. Então, a gente vai cozinhar o nosso recheio e quando começar a ferver, quando ele começar a engrossar, a gente vai contar uns 2 minutinhos. O tempo do trigo cozinhar mesmo. A gente não vai precisar cozinhar esse recheio até ele engrossar, até ele encorpar bem. Porque como é um recheio de bolo de pote, a gente pode usar o recheio mais molinho, mais cremoso. Vai ficar até melhor no nosso recheio. Natália chegou aí também. Olha, a gente tá na parte do recheio do nosso bolo de pote. Tô aqui com o meu creme e agora eu vou misturar o leite em pó. E aí a quantidade que a gente colocar é a gosto. Se você gosta de bastante gosto de leite em pó, você vai colocar bastante. Se você gosta mais fraquinho, você vai colocar menos. São 300 ml de leite ou de água, tanto faz, tá? Então, adicionei aqui o meu leite em pó e vou misturar. Quem quiser, pode já colocar o leite em pó para cozinhar junto, mas eu prefiro cozinhar separado. Parece que o sabor fica mais aparente. O sabor do leite em pó, né? Então, tô misturando aqui o leite em pó com a minha base branca, né? Com o meu recheio branco. E ele fica bem cremosinho mesmo. Agora, a gente vai partir pra montagem. Ah, não, tem a calda. Outro ingrediente que a gente vai precisar, né? Outro item aí que a gente vai precisar para o nosso bolo de pote é a calda para poder regar o bolo. Como eu disse, essa massa de chocolate ela já é bem fofinha, ela é bem úmida. Mas é sempre bom a gente dar uma regadinha aí no bolo, né? Dar uma molhadinha. A gente não vai molhar muito para não virar uma polenta, né? Mas a gente vai dar uma molhadinha e a calda que eu vou usar aqui, ela é de leite condensado com água. Então, a gente vai só misturar o leite condensado com a água. Não precisa ferver, não precisa colocar no fogo, nada disso, tá? É só misturar mesmo o leite condensado com a água. E aí, dá uma sacudida, mexe com a colher e tá pronta a calda. Bem facinho de fazer essa de leite condensado. E aí, como é um bolo de pote, é um bolo que vai na geladeira, então não tem perigo de azedar, tá? Quanto tempo de cozimento? Então, o recheio, depois que começar a ferver, né? Depois que começar a engrossar, você deixa uns 2 minutinhos, mais ou menos. Se fosse um recheio para bolo, precisa deixar mais tempo. Mas como é um recheio para bolo de pote, a gente vai deixar menos tempo mesmo para ele ficar mais cremosinho. Essa massa de chocolate é a mesma que tem no YouTube? É sim, tá, Natália? Você chegou atrasada, né? Mas o vídeo que tá lá no YouTube que eu vou deixar o link depois pra vocês assistirem, tá? É uma massa muito fofinha, muito gostosa. Ah, e quando vocês forem fazer essa massa, talvez vocês vão estranhar que ela fica um pouquinho mole. Ela não fica num ponto de bolo comum, não. Quando tá batendo a massa, ela vai amolecer, mas ela vai assar normal. Como eu mostrei pra vocês, olha. Fica bem fofinho mesmo, é um bolo normal, tá? A gente só não pode usar esse bolo para bolo confeitado. Porque, como eu disse, ele não tem estrutura para suportar um recheio, para suportar uma cobertura, não. A gente pode usar essa massa para tortas geladas, né? Aquelas na travessa. Pode usar para bolo gelado, bolo no pote. Tudo certo, então? Natália, minha internet tá ruim hoje por causa do tempo chuvoso aqui. E aqui não choveu não, aí ao contrário hoje, ó. Hoje tá de sol, de focar aqui. Tava, né, que agora tá de noite. Então, eu vou colocar o meu recheio aqui misturado já no saquinho de confeitar pra poder facilitar na hora que a gente for rechear os bolos de pote. Dá pra rechear com a colher também, mas aí a gente acaba fazendo um pouquinho mais de sujeira no potinho. Depois a gente tem que limpar bem direitinho pra entregar pro nosso cliente, né? Não fazer um serviço mal feito.
Então, o recheio tá aqui na minha manga de confeitar. Qual o tamanho da forma quadrada? Pode colocar na de 20 por 30, tá? Eu fiz na minha forma redonda de 27, mas ele ficou até baixinho. Se você colocar essa massa na forma de 25, vai ficar bom. Então, a primeira etapa aqui do bolo de pote é a gente colocar um pouquinho no fundo, ó. A gente vai colocar uma camadinha de recheio no fundo, não precisa ser muito. E aí, a massa de chocolate, gente, tanto faz, tá? Se é quadrada ou redonda, porque agora a próxima camada aqui vai ser o bolo, eu vou mostrar pra vocês. A gente vai colocar os pedacinhos, tá? Não precisa ser redonda ou, assim, redondinho do tamanho do pote, não. Vai ficar salva assim a live, tá? E aí, pra quem chegou depois, olha, eu tô usando esse potinho aqui, ele é de 250 ml e ele é daquele copo bolha, olha. Que a gente põe a tampinha assim que fica pra cima. Quem quiser pode usar o pote pra bolo de pote normal mesmo, aquele da tampinha retinha. Só que depois não vai dar pra fazer a cobertura que a gente vai fazer em cima. Mas aí... pode usar ele, o potinho normal, né, sem problema nenhum, só vai mudar a decoração. Então, aqui eu coloquei uma camadinha de recheio em cada, em cada potinho. E agora, vamos colocar a massa. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Não vai aparecer, esse daqui vai aparecer, né? Vou colocar mais pra trás. Então, pra gente colocar a massa aqui dentro, eu vou com os pedacinhos de massa. Como esse potinho, ele é curvado, assim, ele é assim... Esqueci o nome. Ele não é um potinho reto, não adianta também a gente cortar redondinho, porque uma camada vai ser de um tamanho e outra camada vai ser de outro tamanho. Mas aí a gente coloca os pedacinhos e é facinho de montar, não tem erro não, ó. Então, eu vou colocando a massa de chocolate aqui nos potinhos. E não tem problema se ficar pedacinho pequenininho, tipo farelinho, porque a gente vai molhar e aí vai juntar tudo de novo. A gente vai regar com a nossa caldinha de leite condensado, como eu disse pra vocês, é só leite condensado e água. E não precisa colocar no fogo pra cozinhar, não. É só misturar mesmo. A gente dá uma apertadinha nas laterais, tá? Pro bolo poder assentar bem direitinho aqui. E ficar aparecendo na beiradinha também. Pessoal que tá chegando aí, olha, sejam bem-vindos, tá? Bem-vindas. A gente tá fazendo aqui a montagem do nosso bolo de pote de leite em pó com chocolate. E aí, eu tô colocando aqui as massinhas no potinho, pra gente vir com a próxima etapa, que vai ser regar esses pedacinhos aqui de bolo. Regar a nossa camada de bolo aqui. Então, olha, eu coloquei a massa de chocolate em todos os potinhos e agora com a minha caldinha aqui de leite condensado, a gente vai regar, mas não exagera na caldinha, tá? Se a gente colocar muita caldinha, vai ficar muito molhado e como o nosso recheio já é cremoso, a hora que a pessoa vai comer, vai misturar tudo, assim, tem que ficar o bolo mais sequinho. Fica melhor na hora que a pessoa for comer, ela vai sentir o bolo. Se a gente molhar muito, ela vai sentir o bolo misturado com o recheio e aí vai ser tudo um gosto só. Então, a gente deixa e comer uma massa fofinha, né? Bem molhadinha já. A gente não precisa regar muito, olha. Tá vendo? Usei bem pouquinho pra fazer 5 camadinhas. Agora, a gente vai fazer a próxima camada de recheio. E aí, essa camada... Desculpa. Essa camada de recheio que a gente vai fazer agora, ela é mais cheinha, tá? A gente pode colocar uma quantidade maior, não é o pouquinho que a gente colocou embaixo não, tá?
Pode caprichar bem no recheio aí. Deixa eu completar aqui meu saquinho de confeitar. Quem tá chegando aí, qualquer dúvida que tiver, pode ir deixando aí nos comentários, tá? Que eu vou respondendo. Eu acho que vai dando pra acompanhar. Então, aqui eu tô colocando a segunda camada de recheio nos meus potinhos. A primeira foi no fundo, né? Que a gente colocou um pouquinho, não é muita quantidade. E agora, essa segunda camada de recheio com mais quantidade de recheio. Bem caprichado. Pessoal que tá chegando agora, tudo certo? A receita da massa de bolo eu vou deixar o link depois, tá? Vou deixar nos stories pra vocês. E a receita do recheio eu também vou deixar na descrição da live. Na legenda da live vai ter a lista de ingredientes do recheio. Então, completei meus 5 potinhos aqui com recheio, ó. E agora, a gente vai vir com a próxima camada da massa. E aí, vai ser a mesma coisa, a gente vai colocar os pedacinhos aqui. Não tem altura certinha, não precisa encostar em cima, tá? Porque depois a cobertura que a gente vai fazer vai ser bem altinha. A gente vai fazer a cobertura com chantilly de chocolate. Vou ensinar pra vocês como faz também. Olha. Então, completei aqui com a massa de chocolate, deu pra ver? Depois a gente vai regar também. Se ficar algum comentário aí sem responder, vocês colocam de novo pra mim, tá? Que às vezes eu tô olhando aqui a massa e não consigo olhar os comentários aí de vocês. Várias lives, mas tive que ver a sua. Queria ter o dom, enquanto isso só como mesmo. Nádia falando. Mas isso daqui é moleza de fazer. Você vai pegar pra fazer e vai até vender. Facinho. Bolo de pote, como eu disse no início, é a porta de entrada aí pros nossos clientes, né? É um produto que tem um valor mais baixo e aí o pessoal começa a conhecer o nosso produto. Então, é uma ótima opção aí para vocês fazerem, venderem, tá? E também é uma ótima oportunidade para a gente conhecer um pouquinho mais da confeitaria, né? Pra gente ir conhecendo as técnicas, ir se adaptando aí com o mercado. Deixa eu ver o que eu perdi aqui. Dá certo fazer a massa com a massa pronta também? Sim, dá sim, tá? Rápido, fácil e prático. E aí, você nem precisa fazer... Pode fazer com a massa branca também, o recheio de brigadeiro, pode alternar. Quantos posso vender cada pote? Então, aí vai depender de quanto tá o material aí na sua cidade, na sua região. Aqui, por exemplo, eu venderia esses daqui no mínimo R$7 cada um, porque ele fica bem grandão. E a gente usa sempre produto de qualidade, não tem pra onde correr. Quando a gente tá trabalhando com confeitaria, a gente precisa ter qualidade no nosso produto, né? Mas aí você calcula certinho, tá? Pra calcular, você vai fazer a receita do recheio, a receita da massa, vai ver quantos potinhos rendeu. Pra você poder calcular direitinho e não fazer de graça, tá? Tempo é precioso.
Então, terminei de colocar a massa aqui nos meus 5 potinhos. E aí, gente, tem a última parte de umedecer aqui a massa. E a gente vai fazer também a cobertura de chantilly de chocolate que eu vou ensinar pra vocês. É isso aí. A Samia falando que faz esse preço também, isso aí. E esse potinho que eu tô usando aqui é o de 250 ml, tá? Então, vou regar aqui a massinha, como eu disse, não precisa regar muito, tá? Essa calda é a de leite condensado com água. E como eu falei, né, como é um bolo que a gente sabe que a maioria das pessoas gosta de comer gelado, então não tem que se preocupar com azedar essa calda, não. Pode colocar a caldinha de leite condensado sem problemas, tá? Se for um bolo que vai ficar fora da geladeira, aí é mais perigoso fazer com a calda de leite condensado, mas bolo de pote, bolo gelado, pode fazer com essa calda sem problema nenhum. Com esse tabuleiro, quantos potes dá pra fazer? Eu fiz 5, daria pra fazer uns 10, tá? Arredondando assim, foi metade da massa, mais ou menos, uns 10, isso aí. E aí, a gente vai fazer a cobertura agora, que vai ser com chantilly de chocolate. Vou pegar aqui o meu chantilly. E vocês viram no story que eu postei hoje de manhã, da nossa novidade aí, que a gente abriu as inscrições para o curso gratuito de confeitaria, Aprendiz de Confeitaria. Esse curso gratuito vai acontecer agora no final do mês, tá? É um curso aí para quem quer começar com a confeitaria, quem quer conhecer mais sobre a confeitaria. São 7 aulas de graça, tá? Vai ser uma semana inteira de conteúdo, uma semana inteira vocês vão estar me assistindo aqui ao vivo. Nesse curso gratuito, né, a gente vai falar para vocês todo o passo a passo aí para quem quer começar com a confeitaria. A gente vai ter receita também, inclusive de ovo de Páscoa, tá? Que a gente sabe que a Páscoa tá aí batendo na porta. E quem participar desse curso gratuito vai ter as receitas aí de ovos de Páscoa, vai ter receita de massa de bolo, tem muita coisa, não vou revelar tudo pra vocês não, vou deixar ser surpresa. Pra quem quer se inscrever, gente, ó, não perde a oportunidade, hein? Pra se inscrever nesse curso gratuito que vai acontecer agora no fim do mês, é só clicar no link da minha biografia. No story também eu deixei o link disponível lá. E também, para quem não viu story ainda ou não vai ver, é só clicar no link da minha biografia. O linkzinho azul que tem lá, você faz a sua inscrição e aí você vai colocar lá o seu e-mail e depois vai ter a solicitação para entrar no grupo do WhatsApp. E é importante entrar nesse grupo porque é por lá que a gente vai mandar todos os materiais das aulas, tá? A Samia falando que quer participar, isso aí, é só entrar no link, tá? No meu link da minha biografia, minha página inicial, tem um link azul. É só você clicar lá e aí você vai fazer a sua inscrição colocando o e-mail e entrando no grupo do WhatsApp. Isso aí, olha, já fez a inscrição, que coisa boa! Tô muito ansiosa para conhecer as minhas alunas aí, ó. Bento cake também no curso gratuito não. Mas bento cake, você entra lá no meu YouTube que você vai ver um monte de vídeo de bento cake. E eu vou fazer mais também. Tem mais vídeo de bento cake aí pra entrar no meu YouTube. Tem uma novidade que eu não posso falar pra vocês ainda não, mas vocês vão gostar. Então, gente, ó, o curso gratuito Aprendiz de Confeitaria vai começar daqui uns dias já. Dia 30 vai ser a primeira aula. E eu quero todos vocês comigo, hein? Se inscreve aí, é só clicar no link da bio. E agora, pra gente partir aqui pra cobertura do nosso bolo de pote, olha, eu tô aqui com o meu chantininho batido já. E aí, como que eu vou fazer o chantilly de chocolate? Pra fazer o chantilly de chocolate, a gente encontra pronto pra comprar, tá? Tem marcas que tem o chantilly de chocolate, mas esse daqui eu vou mostrar pra vocês como fazer com o chantilly normal mesmo. Então, a gente bate o chantininho e adiciona o chocolate em pó. Eu gosto de usar o 50% cacau.
E aí a gente vai adicionar aqui no chantilly e vai misturar. O ideal é peneirar esse chocolate antes de misturar aqui, tá? Mas eu não peguei minha peneirinha, então eu tô misturando assim. Porque se a gente for fazer um trabalho de bico, um trabalho com bico mais fino, a gente não pode ter esses gruminhos de cacau que ficam. A gente sabe que o chocolate em pó, né? Eu falo cacau porque é costume, tá? Mas é o chocolate em pó. O chocolate em pó que vem no pacotinho, ele vem com uns pelotinhos mesmo, né? Umas bolotinhas. E aí, se a gente não misturar, ele vai ficar aqui na nossa cobertura. E se a gente for fazer um trabalho com bico fino, vai atrapalhar. Divaci chegou aí também, Maria, falando boa noite, boa noite. Estamos na cobertura do nosso bolo de pote. Tô ensinando aqui a fazer um chantilly de chocolate. E para isso a gente vai pegar o chantininho batido já e misturar com o chocolate em pó. Como eu disse, eu gosto de usar o 50% cacau, mas pode usar o 100%, também pode usar o 30% que vai dar certo. A diferença é que o 100% vai ficar mais forte, o 30% vai ficar mais fraquinho. Eu coloquei um pouquinho de leite condensado também para hidratar, tá? Quando a gente põe o chocolate em pó, o chantininho, ele tende a ficar mais ressecado um pouquinho. Então, a gente vai adicionando o leite condensado para hidratar. A gente vai fazer um trabalho com bico 1M. Então, é importante o nosso chantininho aqui estar em ponto de bico, um ponto um pouquinho firme, mas também não é um ponto aerado, todo feio não, tá? Ele tem que estar lisinho, mas não é pra estar mole igual o ponto de espatular. Ficou lisinho e tá num ponto firme. Então, é esse ponto aqui que eu vou usar no meu saquinho de confeitar com o bico 1M. Tem alguém aí que não conhece o bico 1M, que nunca usou, nunca trabalhou com ele? Me fala aí que eu quero saber. Quem nunca usou o bico 1M? Tem alguém? Vocês já são tudo confeiteira mesmo. Vocês estão muito experientes, tá vendo? Ninguém falou. Pelo menos não chegou aqui ainda. Olha, o bico 1M, o bico de pitanga grande. Deixa eu ver como que eu vou mostrar mais de perto. Ó, nunca usou. Então, olha, o bico 1M é esse de pitanga bem grandão aqui, ó. Peraí. Um dia eu aprendo, mostrar pra vocês. Roseli falou, nunca usou nenhum. A Patrícia também, olha só. Eliane também falando que nunca usou. O bico 1M de pitanga, se vocês forem comprar um bico, compra esse, tá? Se você tiver dinheiro para comprar só um bico, você compra esse. Porque esse bico aqui, ele é muito versátil, a gente faz muito trabalho com ele nos bolos, tá? Na confeitaria. A gente, igual aqui, o bolo de pote, a gente vai decorar com o bico 1M. Então, é um bico muito versátil, tá? Diana também falando que nunca usou. Então, ele é um bico que é fácil de trabalhar porque ele é grande, por causa do tamanho dele, né? A gente consegue... Com ele dá pra fazer as rosetas, dá pra fazer... Eu postei até um vídeo esses dias, mostrando os trabalhos que dá pra fazer com o bico 1M. Dá pra fazer roseta, pitanga, o de vai e vem, dá pra fazer trançado, dá pra fazer cestinha também. Então, mesmo que seja pra treinar, né, é um bico que vai te ajudar muito a treinar a sua coordenação. Na hora de confeitar os bolos, né, você vai treinando, pode treinar antes, tá? Numa tábua, num prato. E aí, aqui a gente vai fazer a cobertura dele, cobertura do bolinho de pote, com esse bico 1M. Deixa eu ver aqui. E a gente vai fazer a cobertura aqui de cocôzinho.
Esse modelinho aqui que eu vou mostrar pra vocês, dá pra fazer em cupcake também, tá? Olha, a gente vai subindo. Deu pra ver? Cocôzinho? Bem bonitinho. Fazendo outro, ó. A gente começa do centro aqui, faz como se fosse uma roseta e vem subindo. Não observei como encaixa o bico no saco. Agora tá sujo. Mas é só pegar o bico e botar dentro do saquinho. Não é difícil, não. Esse daqui eu não tô usando adaptador, não. Então, você vai abrir o seu saquinho de confeitar, vai pegar o bico, coloca aqui dentro. Se o seu saquinho não tiver cortado ainda, você vai dar um cortezinho com a tesoura, tá? No tamanho pra poder encaixar o bico, pra poder o bico vazar pra fora do saquinho, e não ficar atrapalhando. Se a gente deixa o saquinho encostando no desenho do bico, aí o trabalho vai ficar feio. Quando a gente põe o adaptador no bico, aí é diferente. A gente põe o adaptador primeiro dentro do saquinho, depois põe o bico por fora e enrosca. Mas esse daqui, como eu tô usando sem adaptador, então é só encaixar, colocar mesmo o bico dentro do saquinho. Você me deu uma ideia aí, ó. Vou fazer um vídeo mostrando, tá? Vou fazer um vídeo mostrando como coloca o bico no saquinho e vou postar. Com adaptador e sem adaptador. Aí vocês vão aprender direitinho. Fazer o último cocôzinho aqui. Pronto. Faz uma rosetinha e vai subindo. E aí, pra decorar, já tá decorado, né? Mas pra finalizar, eu vou colocar um docinho de leite em pó aqui por cima também. Ah, vocês gostaram, né? Estão falando que tá bonito. E aí, eu vou colocar um docinho de leite em pó aqui em cima pra decorar também. Deixa eu puxar mais pra trás pra aparecer. Tem que aparecer todo mundo, tem que aparecer os potinhos, tem que aparecer a Clarice. E aqui tá os meus docinhos. Ó, docinho de leite em pó, brigadeiro. E eu vou colocar aqui por cima pra finalizar. Como o bolo de pote, ele é leite em pó com chocolate, então a gente fez a cobertura de chantilly de chocolate e tá colocando os docinhos de leite em pó aqui pra finalizar. Deixa eu ver se a tampinha aqui vai fechar. Vai. Olha, então, como é o copo bolha, ficou parecendo um ninho, né? Com ovo no meio. Ai, ai. Ops. Peraí, gente. Vocês não viram não, né? Que meu docinho caiu daqui. Ó, a tampinha aqui do copo bolha a gente encaixa. E tá aí pronto o nosso bolo de pote. Olha isso numa vitrine, que bonito que ia ficar. Tá vendo? Tira a foto e posta pra ver se não vende. Vocês façam aí, tá? Pra quem é viciado em bolo igual eu, tá sendo difícil. Pois é. Dá vontade de comer mesmo. Olha que bonitinho. E aí, se a gente fosse usar um potinho comum, sem ser desse potinho de bolha, a gente poderia só passar o chantilly por cima e jogar um chocolate granulado, umas raspinhas de chocolate, tá? Não daria pra gente fazer esse trabalho com bico por causa da tampinha, porque a tampinha ia encostar e aí ia desmanchar o nosso trabalho, então não compensava nem fazer. Se você for usar o potinho normal, então, aqueles com tampa reta, você coloca o chantilly aí, pode espalhar com a colher mesmo. E joga um chocolate granulado, umas raspinhas de chocolate por cima, tá?
Mas nesse daqui, com o meu copo bolha, então deu pra gente fazer o trabalho de bico e ainda colocar um docinho por cima. Vai ficar parecendo um ninho de galinha. A Nádia vão... Ah, de Vargem Alta também. Que legal. Vocês gostaram, gente? Olha, quem não se inscreveu ainda no curso gratuito, se inscreve, hein? Vai começar dia 30. Dia 30 de março, nossa primeira aula do curso gratuito. E aí o link para se inscrever já está disponível. É só clicar na minha biografia, naquele linkzinho azul que tem lá. Ou no story também. Então, recapitulando, olha, a massa que a gente usou pro bolo de pote tá no meu YouTube. Tá disponível lá o passo a passo e os ingredientes. O recheio, eu falei aqui os ingredientes e vou deixar na descrição. Vou deixar na legenda, né, da aula. E aí, o recheio a gente vai cozinhar, depois que começar a ferver, a gente cozinha uns 2 minutinhos até cozinhar o trigo. Não precisa engrossar muito, não, esse recheio. As meninas falam que gostaram, que bom! Muito obrigada, tá? Que bom que vocês gostaram. E aí, a calda, leite condensado com água. E a cobertura, chantilly com chocolate em pó para virar o chantilly de chocolate. E a decoração com o docinho, com brigadeiro de leite em pó. Vou tentar fazer uma torre aqui, ó. Ah, agora dá pra ver. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou deixar a caixinha de perguntas, tá? Agora no final da aula. É só vocês colocarem lá. Dúvida aí sobre o curso gratuito, sobre a aula de hoje, tá? Vou deixar a caixinha de perguntas nos stories agora no final da aula. E pode mandar pergunta de vocês lá, tá? Tudo certo então, gente? Olha, muito obrigada a todos vocês que participaram aí da nossa aula de hoje. Eliane falando que amou esses bolos de pote, que bom! Muito obrigada, tá, gente? Olha, semana que vem tem mais Quarta Mais Doce. Eu espero vocês na nossa aula de semana que vem também. E se inscreve aí no meu curso gratuito Aprendiz de Confeitaria. Tenho muita coisa para ensinar para vocês. Você é muito simpática, explica tudo claramente, dá para entender tudo. Amei. Ai, que bom. Eu fico me achando, gente, para. Muito obrigada, tá? Que bom que você gosta. Ela arrasa sempre. Adoro comer bolo da concorrente. Ah, é, né, Giovana? Espertinha. Então é isso, tá, gente? Tá aqui o nosso bolo de pote. Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem na nossa próxima aula. Tchau, gente!